Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa falando de Vale Tudo aqui no canal Reality Novelas. E hoje, sexta-feira, dia 15 de agosto, mas eu não poderia deixar de passar por aqui para fazer mais um vídeo, para trocar ideias com vocês, falarmos sobre aí tudo que rolou nos capítulos de quarta e quinta-feira na novela Vale Tudo, né? Dias 13 e 14 de agosto. Teve muita coisa aí que foi ao ar, algumas coisas, viu gente, eu até gostei também. A gente aqui, quando merece elogios, a gente faz elogios. Então, nós vamos aqui à nossa sessão de críticas, elogios, vamos fazer nossos comentários, às vezes ácidos, às vezes nem tanto. E, obviamente, que eu sempre quero também saber a sua opinião. Então, não deixa de registrar o seu comentário logo aqui abaixo desse vídeo, na seção de comentários, porque a sua opinião é sempre muito importante aqui no canal. E eu quero aproveitar também, tá, gente, para agradecer as inúmeras mensagens que vocês têm deixado nos vídeos publicados, os hypes que vocês têm dado. Muito obrigado pelos likes, hypes, por tudo que vocês têm feito aqui com o nosso trabalho, os elogios, os feedbacks, as colaborações, né? No último vídeo vocês colaboraram bastante sobre onde fica Paladar, que é em Botafogo. Vocês falaram para mim, então muitíssimo obrigado, né? É sempre essa troca que também alimenta aqui o nosso trabalho, né? Os feedbacks de vocês, as trocas que a gente faz, porque mais do que um canal, o Reality Novelas é uma grande comunidade de noveleiros e noveleiras, assim como eu, como você, que estão dispostos a trocar uma ideia aqui, papo reto e direto, mas também muito respeitoso. A comunidade da gente sempre muito respeitosa. Quem concordar, quem discordar, não tem problema nenhum, desde que a gente troque uma ideia saudável, e eu gosto bastante de tudo que vocês registram aqui, tá? Gente, hoje nossa abordagem, tá? Obviamente que a gente vai falar algum spoilerzinho aí do que vem ao ar na novela, do que irá ao ar na novela. Vamos também aqui tecer algumas críticas de coisas que a gente viu, mais algumas incongruências, como sempre, né, do remake de Vale Tudo, mas também a pergunta que não quer calar e muito baseada em tudo que vocês registraram aqui no nosso último vídeo, tá, que foi publicado aqui no canal, que eu percebi o que eu já tinha notado, acho que até já tinha mencionado em vídeos anteriores, sobre o porquê, e eu faço essa pergunta para você, já te convido a deixar a resposta, até, tá? Por que as cenas, muitas cenas foram aguardadas aí no remake de Vale Tudo, muitas cenas até que a gente antecipou também aqui no canal, deu spoiler para vocês, e estava todo mundo numa expectativa muito grande, porque como eram cenas icônicas, a gente esperava aí que viessem fortes emoções. Então, por que muitas cenas que foram ao ar, cenas muito aguardadas pelo público, né, muito esperadas, não repercutiram, não trouxeram de fato a forte emoção que o telespectador espera sentir ao ver uma grande novela, tá? Ainda mais uma novela em horário nobre da Rede Globo, que é a maior produtora de novelas nacional que nós temos, né? E que, poxa, horário nobre, afinal de contas, não é para poucos, né? Então, não é para muitos, na verdade, é para poucos. E aí a gente vê que não está trazendo aquela emoção que a gente tanto espera ver nas nossas novelas brasileiras, né? Fica essa pergunta para vocês, eu vou tentar aqui dizer, obviamente, a minha opinião, o meu ponto de vista, o que eu acho do motivo, do porquê que essas cenas, que são cenas muitas vezes icônicas, que a gente até lembra do que existiu lá no original de Vale Tudo, em 1988, quando repetidas no remake, não tem o mesmo impacto no telespectador, né? Por que essas cenas tão aguardadas não repercutem de uma forma tão esperada, como a gente fica aqui, né? A gente fica sempre numa expectativa muito grande para ver o que vem ao ar em Vale Tudo. E detalhe, né, gente? Muita gente também perguntando por que a gente critica a novela, diz que não está gostando, muita gente no canal dizendo que não está gostando, por que continua assistindo? Bom, eu vou dar minha opinião sobre o meu jeito de ser, tá? Eu, além de noveleira, vocês sabem que eu amo novela, eu sou uma apaixonada por cinema, sou cinéfila mesmo de carteirinha. Mesmo que eu esteja vendo um filme que no início eu acho que era maravilhoso, eu vejo que não tá legal, eu não largo o filme pela metade e vou embora não, gente. Seja no cinema, seja em casa, eu assisto até o fim, até para que eu possa ter uma opinião ali baseada no que eu vi sobre aquele filme. O mesmo ocorre em relação à novela, tá? E além disso,
venhamos e convenhamos aqui, todo mundo fez muito comentário também nesse sentido aqui no canal, né? É que tem tantos atores e atrizes excelentes nesse remake de Vale Tudo, sabe? Que a gente fica ali vendo o esforço desses profissionais para fazerem a novela dar certo, mesmo com um roteiro, no meu ponto de vista, muito abaixo das nossas expectativas e muitíssimo abaixo do que Vale Tudo merecia ter, tá? Mas assim, a gente não pode de jeito nenhum desqualificar e esquecer o esforço heróico que esses atores e essas atrizes estão fazendo com esse roteiro aí nada a ver para poder entregar entretenimento para gente. Então, obviamente, como eu particularmente sou fã de muitos dos atores e atrizes que estão em Vale Tudo, obviamente que eu admiro o trabalho, eu quero acompanhar, eu quero ver, até para que também eu possa trazer aqui para o canal uma opinião balizada para vocês, tá, gente? Então, essa é a minha opinião. Não sei se com vocês acontece a mesma coisa, sem falar que a gente que é viciado em novela, gente, a gente fica colado na telinha da TV mesmo, não tem jeito. Quero saber também a sua opinião sobre isso, tá? Isso aí teve algumas pessoas que perguntaram isso aqui no canal e vale a pena a gente trazer a resposta para vocês. Mas olha, deixa só eu abrir um parênteses aqui para te convidar. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative as notificações, porque diariamente eu estou por aqui trazendo shorts com o resumo das novelas, tanto de Vale Tudo como Dona de Mim, e trazendo vídeos com novidades, com muita informação para você, tanto do que vai para a telinha, do que está rolando na telinha e já rolou também, e também sobre o que anda acontecendo nos bastidores. Então, você não vai ficar de fora, né? Inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e, se possível, deixa seu like e o seu hype aqui nessa publicação. Se você ainda tiver hype, se não tiver, não tem problema, deixa o like, tá bom? Gente, então vamos lá. Eu vou comentar com vocês agora a minha opinião, o meu ponto de vista sobre o porquê que as cenas de Vale Tudo, que a gente tanto cria expectativa, não estão repercutindo da forma esperada, não geram emoção no telespectador. Afinal de contas, esse é o objetivo de toda e qualquer obra, né? É trazer para o telespectador a emoção, ele poder ali se sentir vivendo aquela aventura, aquele drama que está passando na novela. Bem, no meu ponto de vista, tá? Algumas cenas não foram bem para o ar, não por conta apenas do desempenho dos atores e das atrizes. Por exemplo, as cenas que envolvem a Bela Campos, né, que interpreta aí a Maria de Fátima, e que é muito polêmica a sua atuação, tem gente que está gostando, eu vi no Twitter X, muita gente elogiando a Bela Campos, vi aqui no YouTube também em outras redes sociais, muita gente dizendo que não está gostando da atuação da atriz. No início da atuação da Bela Campos em Vale Tudo, até porque é um remake de peso, né, gente? É uma novela icônica, como a gente sempre diz aqui, uma obra-prima da nossa teledramaturgia brasileira. Então, obviamente que é um peso muito maior para todos que vivenciam, estão vivenciando essa experiência do remake, né? E até por isso acho que as críticas têm sido tão duras, por conta do peso da responsabilidade. Quanto maior a responsabilidade, né, gente, maiores são as possibilidades de críticas, tanto positivas quanto negativas. Mas assim, a Bela Campos, quando ela começou a interpretar Maria de Fátima, eu criei uma expectativa muito grande, fiz vídeo aqui no canal dizendo que estava numa expectativa imensa em relação à atuação da Bela Campos e elogiei bastante o trabalho dela, até porque ela já vinha sendo elogiada também, embora houvesse controvérsias, tá? E torci demais para que fosse um belo trabalho da nossa querida Bela Campos. Mas, de fato, gente, não foi, né? Bela se mostrou aí uma atriz ainda muito, ainda amadurecendo para desenvolver um trabalho dessa natureza, né? Uma protagonista numa novela das 9 na Rede Globo, não é pouca coisa, tá? Então, assim, acho que ela no início faltou um pouco da humildade. Acho que aquela preocupação que disseram aí na imprensa que Cauã Raymond teve em falar com a produção da novela sobre a atuação de Bela Campos, se houve de fato isso, porque muita gente até ficou colocando em xeque se de fato isso não foi uma estratégia de marketing da emissora, mas parece que não, né? Se houve isso, de repente havia realmente, né, o Cauã como um ator experiente, né, que já vivenciou inúmeros personagens na telinha da TV,
eu gosto, acho ele um excelente ator. Acredito que na visão dele ele já estava sentindo que não estava vendo ali o alcance ideal para repercutir positivamente a personagem Maria de Fátima, principalmente porque eles contracenam muito juntos, né? Então é tipo assim, um levantando a bola para o outro cortar, né? Então o trabalho do Cauã depende muito da atuação da Bela e vice-versa, até porque eles contracenam muitas e muitas vezes juntos. Acho então que se ele fez essa observação, foi pertinente. Acho que naquele momento, aquela atitude da Bela, enfim, de reagir como reagiu, de repente ali faltou, tá? A humildade também de puxar o colega para o seu lado, né? Mostrar que está disposta a aprender cada vez mais. Aliás, isso é uma tradição entre atores e atrizes mais novos que estão ingressando agora na carreira com os mais experientes. Normalmente, eles ali meio que reverenciam as pessoas mais experientes com as quais eles estão atuando, até porque precisam dessa relação mútua para que o sucesso venha. Então, acho que essa falta de humildade ali de Bela Campos prejudicou sobremaneira a atuação dela em Vale Tudo. Então, as cenas que envolvem a Bela Campos, ainda que com grandes atrizes, como foi o caso da cena que foi ao ar, onde Thaís Araújo, que interpreta a mãe dela na novela, Raquel, né, rasgou o vestido de Maria de Fátima, eu vi sair ali de Thaís Araújo, que é uma atriz, assim, também, para mim, excelentíssima, maravilhosa, que tem feito milagres na pele de Raquel, porque, convenhamos, gente, não é a Thaís Araújo que é chata. A personagem Raquel Acioli, ela é bem chatinha. E o próprio Gilberto Braga, uma vez teve a oportunidade de dizer que se ele pudesse, ele reescreveria, tá? Essa personagem. Seria uma personagem que, de fato, ele reescreveria, porque era uma personagem que não caiu nas próprias graças dos autores originais da novela. Acharam que realmente a Raquel, quando você via a Raquel sendo apresentada ao público, era aquela mulher tão abnegada, com um discurso tão paranoico em relação à filha, fazia de tudo pela Maria de Fátima. Inclusive, aí foram feitas várias repercussões na época, dizendo que quem mataria a Odete Roitman seria a Fátima e que o amor da mãe da Raquel era tão grande que ela iria assumir o assassinato no lugar da filha, tá? Que esse era o ponto central da trama Vale Tudo também, porque vocês sabem que Vale Tudo, além de abordar essa questão de corrupção, né, de se valia a pena ser honesto no Brasil, ainda tinha esse ponto central onde as protagonistas eram, de fato, Raquel Acioli e Maria de Fátima, e o que no remake, às vezes, isso aí foi mais diluído, não está tão focado na Thaís Araújo, nem na Bela Campos, até por conta da resposta que a Bela Campos deu em sua atuação, que não foi, no meu ponto de vista, aquilo que o público estava esperando, tá? Bela sempre com as mesmas expressões, a fala um pouco afetada, não correspondeu ao que a gente esperava para uma verdadeira vilã ou vilã em formação, né? Já que a mãe das vilãs é Odete, a Maria de Fátima ali é uma vilã em formação, mas é bem malvadinha, e eu acho que a Bela Campos não encarnou de fato esse personagem. Mas tirando essa questão da atuação mesmo, né, dos atores, da atriz Bela Campos em especial, porque é protagonista, né, e aí chama muito mais a nossa atenção, falando dos demais atores e atrizes, eu acho até que o elenco, viu, gente, está entregando dentro da medida do que é possível, né? A gente não pode exigir o inexigível. Se eles pegam um roteiro ruim, como que eles vão desenvolver uma excelente atuação que convença o público? Difícil, mas também é injusto a gente atribuir essa atuação que não chega aos pés do que a gente esperava para as cenas anunciadas, atribuir isso na conta dos atores e das atrizes. Por quê? E aí eu estou justificando a minha pergunta do início. Por que as cenas chegam até o telespectador sem emoção? Porque por trás da atuação deles existe toda uma equipe de direção da novela, né? Sendo aí o grande diretor aí de Vale Tudo nesse remake, o Paulo Silvestrini, tá? Que, na verdade, tem com ele uma equipe gigantesca, gente, de diretores. São vários diretores ali, co-diretores, tá? E o Paulo Silvestrini é o manda-chuva ali na direção da novela, produção e direção da novela. Então, a gente vê que tá faltando isso,
essa coordenação, essa direção das cenas, para passar pelo padrão Globo de qualidade, e aí os diretores dizerem, ok, a gente alcançou, né, a emoção que a gente quer passar para o público. Porque também, se não houver isso, o ator não tem como ele se olhar no momento da gravação e dizer que tá ok. Tem que ter esse olhar crítico, né? Esse olhar prudente da direção da novela. E se as cenas estão chegando sem essa emoção, muito em parte é por conta de um roteiro mal escrito, um roteiro que poderia ser maravilhoso, mas que conseguiram destruir. Aí vocês sabem bem do que eu estou falando, porque já tecemos também várias críticas sobre Manuela Dias e a sua equipe, né, que trabalha ali com ela, fazendo a atualização, ou melhor dizendo, destruindo a obra original de Gilberto Braga. Então, assim, fora o roteiro, que eu acho fraco, tá? Que é aquilo que poderiam ser os pontos altos de Vale Tudo. Ela não soube aproveitar, ela destruiu, ela mudou, a Manuela Dias e sua equipe, e aí não ficou legal, e aí fica difícil entregar alguma coisa boa, mas também por conta de cenas que até foram parecidas com a do roteiro original da novela, né, lá de 1988, e que não trouxeram ao telespectador a mesma emoção, como, por exemplo, a cena da maionese, que eu acho que o objetivo final era repetir aquela cena da Celina entrando no restaurante, gritando que não era para ninguém comer aquela maionese, onde toda aquela mobilização deles, né, do pessoal da Paladar, da Raquel, sua equipe, da própria Celina com Jarbas, para impedir que as pessoas comessem a maionese envenenada pelo Walter, acabou que não despertou no telespectador nenhuma emoção naquela correria, né, de dar tempo de avisar como é que seria toda a logística, como é que eles iam fazer. Não trouxe a emoção que nós esperávamos. E não foi só essa cena, tá, gente? Teve outras, por exemplo, a do Tiago sendo espancado, a cena de ontem, que foi ao ar ontem, também não trouxe muita emoção, não despertou ali o que a gente esperava, não foi aquela cena impactante, tá? Teve até um iniciozinho ali que eu pensei, pô, vai ficar legal. E não achei que foi impactante para o telespectador, não achei também que a cena também de ontem, da Heleninha ali no meio-fio com o cachorro embriagada, que era o momento justamente que o filho ia presenciar a embriaguez da mãe e iria se revoltar com ela. Eu acho que aquela cena ali faltou muita emoção, poderia ter sido mais carregada de emoção, até porque a imagem da Paola, da Heleninha, né, embriagada, não estava condizente com aquele quadro ali, dela sentada na sarjeta ao lado de um cachorro, com um sanduíche natural ali, com alface e tudo mais, ela oferecendo para o cachorro comer. Onde que uma pessoa que já está jogada na beira de uma calçada ainda vai estar com um sanduíche natural em mãos para oferecer para o cachorro, gente? Para mim foi meio fora de hora, tá? Foi meio fora de tempo. Mas pior do que isso, fora esse galhozinho aí que eu acho que é o de menos, pior do que isso foi realmente a Heleninha depois estar tão bem para poder, inclusive, contar, reproduzir todo o diálogo que ela teve com o Tiago quando ela chegou para conversar com a Celina, com o Afonso em casa, que o Renato levou para a mansão da Celina, né? Ela falou tudo o que aconteceu, ao pé da letra, certinho, ainda disse que o Tiago saiu andando por ali, comprou uma garrafa de uísque, ou seja, ela não estava, ela estava então altinha, então não é muito condizente com estar jogada ali na sarjeta, perto do bar, restaurante que o Tiago estava com os amigos e que encontrou o Renato. Achei ali forçação de barra, como muita coisa que a gente vê nesse remake, que a gente já falou tanto aqui nos nossos vídeos e que vocês também já contribuíram com vários comentários nesse sentido. Quer dizer, as cenas surrealistas não param de ocorrer. Inclusive, muita gente falou assim, poxa, Tamara, mas a novela, para de se apegar tanto, que tem que reproduzir a realidade, que tem que ter um nexo 100% ali plausível. Gente, não é que a gente queira que seja 100% igual à vida real, mas a novela, as nossas novelas brasileiras, têm essa tradição de meio que reproduzir a realidade. Ela traz uma noção de realidade bem grande, que não é, por exemplo, como num filme como era o do Rambo, que a gente via que aquilo ali também era surrealista, não existia aquela possibilidade de um cara com uma arma só detonar todo um exército do outro país que ele estava ali em missão. Então, assim, não é isso que o público de novela brasileira espera, tá? Não é isso. O público de novela em geral, seja turca, mexicana, coreana e brasileira principalmente, não é o que esse público espera. É um público mais
crítico, mais realista. A gente vê aqui pelo canal mesmo, nas nossas transmissões, no troca-troca de ideias com vocês, que todo mundo aqui se posiciona muito bem. Então, assim, eu acho que não é a abordagem ideal para se fazer com o público de novela, uma abordagem fora do real, fora do normal, surrealista para entregar para o público, tá? Essa é a minha opinião, mas obviamente que eu respeito, tá? Todo mundo que pensa diferente e que acha que vale tudo ali, entendeu? Até mesmo destruir o clássico do Gilberto Braga, vale também entregar coisas que não tem nada a ver com a realidade. Aquela história da maionese, a gente falou de tantos pontos aqui, né, sobre as falhas nessa recriação da Manuela Dias sobre a cena da maionese, e convenhamos, a gente esqueceu de falar o principal. Gente, se falta luz e uma maionese fica sem estar na temperatura adequada para ser servida no horário do almoço, quando chegar no horário do almoço, essa maionese já vai estar estragada. Então, é uma questão até de respeitar as pessoas que irão comer para não servir, porque se trata de um alimento altamente perecível, né? Então, isso aí também é outra coisa que a Manuela Dias não considerou quando achou por bem seguir essa abordagem do apagão que houve lá na Espanha, em Portugal, no início do ano, que lá parece que, inclusive, de fato, afetou, sim, o sistema de telecomunicação. O porquê, o como isso ocorreu, não sei explicar para vocês, tá? Mas parece que lá na Espanha e em Portugal, no início desse ano, teve esse apagão mesmo, tá? E afetou o sistema de telecomunicações. Mas acho que toda a construção daquela cena não gerou impacto, não gerou emoção ao telespectador, justamente porque foi algo surreal, algo completamente fora de uma normalidade. E aí são os vários fatores que a gente abordou no vídeo passado, que vale a pena, quem não conferiu, depois ir lá conferir, tá? E também se atentar aos comentários, porque vocês arrasam, os comentários maravilhosos e muito pertinentes. Quem não viu, vale a pena conferir. Bom, gente, então esse é o meu ponto de vista, tá? Essa falha no roteiro e a falha também na direção da novela, que para mim tá deixando muito a desejar, tá? Aprovando cenas que deveriam ter sido refeitas, tá? Essa cena da Heleninha não convenceu, ela não me pareceu ali embriagada o suficiente para ser encontrada pelo filho naquele estado deplorável, jogada na sarjeta, porque a ideia era essa. O Tiago encontrar a mãe jogada ali na sarjeta, com um cachorro de rua, bebendo, toda lambuda. A ideia era essa, mas não foi a ideia, não foi o que o telespectador conseguiu perceber. Eu, pelo menos, não consegui. E vocês sabem aqui no canal também que eu sou super fã de Paola Oliveira, admiro demais o trabalho de Paola, mas quando não vai legal, gente, não tem como, né? A gente não pode ser cabresteiro, botar um tapa-olho aqui e falar que não estou vendo, que isso aqui não ficou legal. Não é o meu estilo, mas eu respeito também aquela pessoa que é super fã e não consegue ver. Realmente, não é nem que não queira ver, não consegue de fato ver aonde está o erro, o que aconteceu ali que não deu liga, entendeu? Não convenceu. Essa cena não convenceu, a cena do espancamento do Tiago não convenceu, tá? E muitas outras coisas que a gente vê indo ao ar que não convencem, tá? Eu tô esperando aí para ver, né? Porque, não sei se vocês estão sabendo, a gente sempre dá um spoilerzinho aqui nas nossas transmissões, que a Maria de Fátima vai ter aí um arranca-rabo com a Odete Roitman, que diz que vai ser uma pancadaria generalizada, tá? Elas vão aí aos tapas e puxões de cabelo as duas, porque a Fátima vai descobrir que a Odete Roitman está tendo um caso com o César e ela não vai se conformar com isso, ela não vai querer perder, né? E o César não vai querer perder a mamata de estar com a Odete Roitman, ele que já confidenciou, inclusive, isso ao Walter. Então, elas vão às vias de fato, tá? E eu tô muito na expectativa de ver isso, por quê? Porque a cena do tapa na cara que Raquel deu em Odete Roitman, para mim, foi um ponto alto na novela, convenceu pra caramba, tá? Duas excelentes atrizes, Débora Bloch e Thaís Araújo. Você sentia ali a emoção vindo do útero das atrizes, tá? Porque, de fato, elas se entregaram, elas sempre entregam muito bem. E foi uma cena que convenceu, trouxe alguma emoção, sim, para não dizer que trouxe muita emoção. Você sentia ali a raiva, né, no ódio, nas falas e nas atitudes de Raquel e de Odete Roitman. Mas, gente, isso aí é exceção. A regra normalmente é que as cenas que são anunciadas não correspondem à realidade. Como vem aí uma cena entre Débora Bloch
icônica, mas com Bela Campos, que eu acho que não está entregando muito, eu não estou muito na expectativa, não, mas o público está nessa expectativa do arranca-rabo entre Odete Roitman e Maria de Fátima, né? Agora é ver para crer. Eu fico sempre na torcida porque eu quero ver realmente um bom produto, mas acho que muita coisa aí está realmente devendo. Outra coisa que tá devendo muito, está muito mal explicada, é a história de a família Reutemann ser bilionária, uma das famílias mais ricas do Brasil, e não andar com seguranças, ainda mais em áreas mais, mais assim, né, perigosas ou que apresentem mais risco para quem é uma pessoa bilionária. O Tiago, eu me lembro que no original de Vale Tudo, quando ele ia a um aniversário na casa da Fernanda, que ele estava iniciando ali, né, se aproximando, ele tinha que ir com seguranças. Marco Aurélio tinha seguranças para o Tiago, tá? E agora eu não vejo muito isso, né, nesse remake. Tiago anda para todo canto sozinho, Afonso também, a própria Odete, né? Aquela cena também do César chegando lá no Copacabana Palace, que é um hotel cheio de protocolos de segurança, e ela autorizando a subida dela até o apartamento para deixar uma encomenda para o Walter, que já nem estava mais com ela, e Walter envolvido no escândalo da Paladar. Quem garantiria que aquilo não era uma armação para pegá-la ou alguém mal intencionado? É a Odete aceitando que a pessoa subisse até o seu apartamento no Copacabana Palace. Isso aí o público também não deixa passar batido, tá? O público que vem tecendo muitas críticas sobre Vale Tudo por conta dessas incoerências, dessas incongruências, e essa da falta de seguranças na família Reutemann, de tão fácil acesso a Odete Roitman, até em seus aposentos ali no Copacabana Palace, tem dado o que falar e tem tido aí muita crítica negativa do público, até mesmo das pessoas que gostam de Vale Tudo, tá, gente? Outra coisa também que o pessoal está falando muito mal é que nos próximos capítulos, outro spoilerzinho que a gente até já deu num vídeo anterior, mas vamos falar aqui de novo, é que a Celina vai encontrar a Raquel vendendo sanduíche na praia, depois que ela perde tudo, que a Odete fecha a Paladar, a Raquel fica pobre novamente, vai vender sanduíche natural na praia e fica uma saia justa porque ela encontra a Celina e a Heleninha sentadas numa cadeirinha na praia, tal qual foi naquela cena da Solange com a Maria de Fátima. E aí vai ficar uma saia justa, e vai ser nesse momento que vai dar um estalo em Celina, um arrependimento tão grande que ela vai recuperar o casarão onde funciona a Paladar para devolver para Raquel. Nessa altura do campeonato, Raquel já não vai ter, obviamente, mais a empresa que fornece o serviço de catering, né, para a TCA, porque a empresa dela vai ter fechado. Ela vai lançar uma linha de sanduíche chamada Snack Food, que vai revender sanduíches naturais nos postos de gasolina. Vai ser uma grande linha de sanduíche. Vai ter uma repercussão dentro da Tomorrow, que ela vai criar uma campanha sobre reverter parte da renda das vendas desse sanduíche, dessa linha dela, para alimentos, né, doação de quentinhas a moradores de rua. Então, ela vai fazer muito sucesso nas redes sociais e também na mídia. E aí ela vai recuperar tudo através dessa devolução da sede da Paladar, né, do casarão da Paladar, que a Celina vai comprar e vai devolver para a Raquel para que ela possa reconstruir sua vida. Só que nisso que ela encontra a Raquel vendendo sanduíche natural na praia, já vai ter decorrido um longo período de quando Odete deu o golpe em Raquel e fechou tudo, deixou a Raquel só com dívidas, Raquel e Poliana só com dívidas. Então fica aquela pergunta, se ela é tão bondosa, se ela é uma pessoa tão, pelo menos a Celina, originariamente pensada por Gilberto Braga, era uma mulher rica, excêntrica, mas ela tinha ali o coração bem bondoso, diferentemente da irmã Odete Roitman. Ela era mais consciente em relação, pelo menos, às pessoas. Aos gastos já não era tanto. E aí ela pega e vai ficar com dor na consciência e vai devolver o casarão para Raquel. Coisa que a Celina já poderia ter feito desde sempre. No momento que a Odete fizesse tudo o que fez, ela poderia aguardar a poeira baixar e logo em seguida reerguer a Raquel, pelo menos não deixar a Raquel afundar de vez. Aí essa crise na consciência dela, essa dor da consciência, só vem quando ela encontra a Raquel na praia vendendo sanduíche natural. Gente, é forçar muita barra, é querer reaver, quer dizer, pegar lá do início uma narrativa da Raquel passada para trás, pobre, lutando, para repetir isso agora que já está perto do final da novela. Acho que foi uma tremenda bola fora da Manuela Dias, mais uma forçada aí na barra para colocar a goela dentro do telespectador, uma narrativa completamente irracional
E, mais uma vez, a gente vê que o motivo das coisas não acontecerem em Vale Tudo é exatamente por conta dessa insanidade que se apresenta dentro do roteiro, do remake, e também por conta dessa aprovação de cenas que deveriam ser refeitas até ficarem boas num padrão que a gente está acostumado. Então, gente, essa é a minha humilde opinião, mas é lógico, eu quero saber a sua opinião sobre tudo que a gente falou aqui. Comente, participe, tá? E não esquece, tá? Deixa seu like aqui nessa publicação, fica atento que eu volto nesse final de semana ainda te trazendo mais novidades, mais repercussões sobre as cenas de Vale Tudo e também volto com a hora da novela para você. Não fica triste não, que a gente vem com novidades aí pela frente. Não esquece também, se você quiser colaborar aqui com o canal, deixa o seu valeu demais aqui na nossa publicação e o que você escrever no próximo vídeo eu destaco aqui para que todo mundo fique sabendo, tá bom? Faço a leitura aqui no ar, no nosso vídeo. Bom, gente, obrigada pela audiência, pela paciência, um beijo grande. A gente volta em breve. Até logo. Tchau.